tarde, bem-vindos ao nosso novo podcast. E hoje, em ocasião da comemoração dos 5 anos da Italiano Descomplicado, eu convidei minha aluna Isabela Budibbi, que é uma aluna muito querida, que está comigo desde que a escola existe, praticamente, para contar um pouquinho como tem sido a experiência de aula, como é que foi a aventura que ela viveu em Roma, na capital italiana, para apresentar em um congresso de direito. Oi, Isa. Oi, prof! Oi, pessoal! Estou muito feliz de estar aqui. Isa, você começou a estudar italiano um pouquinho como... mais ou menos na época que você começou a faculdade, não foi? Foi, exatamente. Acho que foi lá no início de 2019. E você já tinha ideia de estudar italiano porque é uma língua que você gostava, mas também é importante para o seu futuro acadêmico? Sim, eu comecei a me interessar pelo italiano, por eu ter parentes de lá e também por ser uma língua que me ajudaria muito na faculdade. É por isso que eu fui atrás da prof. Isa, quando a gente começou a ter aula particular, você disse para mim que tinha tido uma experiência anterior no italiano, né? Você fazia uma aula em grupo no curso de italiano. E por que você decidiu fazer no individual? Eu fiz, acho que por mais de 6 meses, aula em grupo e foi uma experiência muito ruim. Porque no grupo tinham alunos que já estavam mais avançados. Eu já me sentia não avançada, eu estava tendo primeiro contato com a língua. E então a professora basicamente tinha dificuldade em fazer uma aula que abrangesse todo mundo. Então, quando eu comecei a fazer as aulas particulares com a prof. Ana, eu já estava até bem desestimulada com a língua. E fazer as aulas particulares me ajudou muito. Eu tinha muita vergonha de falar. Foi difícil fazer isso. Tinha muita vergonha. Eu acho que por eu ter começado em grupo e ver muitas pessoas mais avançadas, eu tinha um bloqueio em conversar em italiano. E fazendo as aulas particulares, isso desapareceu, sumiu totalmente. E foi uma experiência, mudou completamente minha relação com a língua. Isa, uma coisa que eu sempre percebi no seu processo, é que você tem os seus tempos, né? Você antes entendia muito a leitura, tanto que eu lembro que um dia você me mostrou que tinha comprado um livro da teoria que você ia aplicar no seu TCC. Já estava lendo em italiano. E como que você sentia esses seus pequenos passos na evolução da língua? Então, com a prof. Ana, assim, como eu falei, eu tive uma evolução muito grande. E às vezes aconteceu alguma coisa, por exemplo, de quando eu peguei esse livro para fazer meu TCC, e eu comecei a ver que eu entendia muita coisa, foi assim um choque. Porque fazendo as aulas eu acabava, às vezes, nem percebendo quanto que eu já tinha evoluído. E então foi muito satisfatório. E com essa viagem que eu fiz ano passado, foi ainda um outro grande choque ver como as aulas da prof. Eram exatamente como acontecia na Itália. Não só a questão da língua, mas a questão da cultura, da geografia, de tudo. Então você estava super nervosa, né? Porque você nunca tinha viajado para o exterior sozinha. Você estava embarcando lá para Roma. Não era só um turismo, você foi e conheceu pessoalmente o Luigi Ferraioli, que é a sua grande inspiração no direito. E como é que foi o processo das aulas te ajudar a ter essa coragem de chegar lá em Roma e apresentar, conversar com eles em italiano? Então, eu estava muito nervosa, a prof. sabe? Eu estava muito nervosa. E assim que eu descobri que eu ia viajar para lá, a prof. Mudou completamente o nosso cronograma das aulas. E a gente começou a meio que fazer um intensivão focado na viagem. Então, a prof. ela me relembrou, assim, focou em algumas frases que eu usaria bastante lá. Mas também ela me mostrou coisas muito práticas, como pegar metrô, como me locomover lá, locais que eu poderia visitar, o que eu deveria comer. Então, eu fiz aula com a prof. Ana, mas também com outras profs da Italiano Descomplica, e todas elas me deixaram muito tranquila para viajar. E quando eu cheguei lá, foi tudo exatamente como ela tinha me mostrado em aula. Isso aí.
E aí uma das coisinhas que a gente sempre falava na aula era que você entende muito bem italiano, sabe ler, tudo que eu sempre faço aula em italiano com você entende, e você ficava com vergonha de falar. Mas quando você chegou em Roma, que começou a falar italiano, né, como a gente aprendeu, com as frases de cortesia, você sentiu que essa experiência foi muito positiva, você me relatou. Como é que foi isso? Totalmente, eu queria morar em Roma. Então, no início eu tinha muita dificuldade em falar e a Bru foi trabalhando isso ao longo do tempo. E uma coisa que foi muito boa para mim é que a Bru não me forçava, ela não me obrigava a nada, mas ela ia aos pouquinhos, me mostrando que eu sabia, que eu podia falar. E quando eu cheguei lá, foi um outro choque, como eu disse, porque eu percebia que as pessoas me entendiam e que eu entendia as pessoas. Então, com isso eu me soltei ainda mais na viagem. Eu acho que quando eu voltei para as aulas com a prof, eu voltei até mais segura para conversar mais, para falar mais em italiano e tudo graças às aulas da prof, com certeza. E como é que foi conhecer o seu teórico inspiração e você tinha que usar um italiano formal com ele, né? Sim, como é que foi aquela hora? A prof me preparou até para isso, até para eu falar de uma forma formal, de uma forma educada. E algumas pessoas, elas se arriscaram no dia a falar em italiano com ele também. E eu percebia vários erros dessas pessoas. Foram erros que a prof Ana me preparou para não cometer. Então, eu consegui conversar com ele em italiano mais de uma vez, tirar dúvidas. E eu creio que eu consegui falar de uma forma formal, de uma forma educada. Ele conseguiu me entender e, enfim, foi excelente. Foi uma ótima experiência. Isa, uma das coisas que eu escuto muito de pessoas que vão para a Itália é que os italianos são grossos, que, meu Deus, os romanos não te atendem. Mas você me contou que foi diferente, né? Totalmente diferente. E a prof Ana já tinha me dito isso. Eu cheguei falando para ela que estava tensa, porque tinham me dito que os italianos, especialmente os romanos, não eram muito educados, não eram muito receptivos. E a prof falou assim, se você for educado com eles, eles vão ser educados de volta. E a gente treinou várias frases de cortesia que eu sempre usava e eu tive assim, uma experiência fantástica. Todas as pessoas que eu conheci lá me trataram muito bem. Desde as pessoas do hotel até pessoas da rua que eu pedi alguma informação, taxista, os alunos da faculdade, todo mundo foi excelente. Pessoas muito queridas, muito receptivas, educadas. Então, acho que é um mito. É um mito. Isa, você sabe que aqui na nossa escola a gente se preocupa muito com a questão cultural, né? E você sente que essas aulas nossas, que são uma mistura de língua com gramática, com cultura, elas fizeram diferença então para a sua viagem? Totalmente, porque eu sempre falo para a Luciana que ela sabe tudo, é incrível, ela sabe tudo. Se tu perguntar qualquer coisa, ela vai saber. Então, assim, cultura, ela te explica de uma forma muito tranquila sobre a cultura, sobre geografia. As aulas de italiano não são só aulas da língua italiana, é sobre a Itália, no geral. E quando eu cheguei lá, até a forma que eles comiam a pizza, a forma que eles comunicavam, os gestos que eles faziam. Aí também os monumentos que eu vi, a história que tinha por trás. Assim, era como rever as aulas, mas presencialmente, vendo tudo aquilo na prática. E, assim, foi excelente. Você adorou o Vaticano, né? Adorei o Vaticano, com certeza. Quero voltar pro Vaticano. Quero voltar. Isa, nesse tempo todo de escola, o que mais me dá satisfação é ver vocês irem para a Itália e colocar em prática aquilo que eu ensino. Porque, olha só, eu não estou falando abobrinha, né? De jeito nenhum. E para você, depois de ter ido para Roma, você teve uma experiência em Paris, né? Sim. Qual que foi a diferença que você sentiu? Como é que é ir para um lugar que você fala o idioma e ir para um lugar que você não fala? Então, eu até falei para a prof e pelas pessoas que eu conheço que Paris perdeu a total graça depois que eu fui para Roma. Porque chegar em Roma era basicamente ouvir as vozes da prof, assim, não só pela língua, mas pela cultura, pela história, chegar lá sabendo tudo que tinha por trás, é muito
torna a viagem muito mais enriquecedora, muito mais completa. Então, Isa, você fala muito bem inglês também. Você sente que se você tivesse falado inglês na Itália, teria sido a mesma coisa ou não? definitivamente não. Tem a total diferença de saber a língua e poder entender o que as pessoas estão falando e se comunicar. E você parece que você entra mais na cultura daquele povo. A viagem fica muito mais completa. E eu viajei com a minha irmã e uma amiga, e as duas não falavam italiano. E elas sentiram como foi muito mais fácil a viagem para a Itália do que para a França. Por eu conseguir me comunicar, a gente conseguir entender e fazer as coisas mais certinho. E essa sua amiga, ela já tinha ido, inclusive, para a Itália, né? Ela mesmo percebeu a diferença. A diferença de comigo, por eu já saber, então, era saber a língua, saber a cultura. E aí eu também me lembrava de muitas coisas que eu não tinha ensinado sobre a história, sobre movimentos, então eu podia comentar sobre isso. E, enfim, todo mundo percebeu o quanto foi importante isso. Isa, como é que agora, bom, você já fala italiano super bem, né? A gente está fazendo as aulas mais uma manutenção para você não perder o idioma. Como é que é a Isa depois de ter ido para a Itália, de falar italiano? Eu quero voltar. Eu quero muito voltar. Eu quero aperfeiçoar cada vez mais no italiano. Quero continuar as aulas com o prof, assim. Eu não quero parar nunca. Eu acho que quando eu atingir o nível da fluência, eu quero continuar para conversação e tudo mais. E quero muito voltar, quero conhecer outros lugares da Itália. A prof está sempre dando dicas e mostrando os locais. Então, assim, falta conhecer muita coisa. Falta vida para conhecer a Itália, porque é muita coisa. Então, eu quero muito voltar. E até uma coisa que eu queria comentar sobre é que durante toda a viagem, desde antes até durante e após, a prof ficou assim, o tempo todo em contato comigo, me dando total segurança para fazer tudo. Então ela criou um grupo comigo e a minha família antes de eu viajar, passou várias dicas durante a viagem, qualquer dúvida que eu tinha, qualquer insegurança, eu mandava mensagem. Você teve aquele probleminha com... Eu tive um probleminha com o chip da celular. E a prof que resolveu para mim do Brasil, então eu tive total apoio, deixou a minha viagem, me deu muita tranquilidade para viajar. Que bom, Isa. Isa, você fez uma coisa assim que para mim é um exemplo, porque desde sempre você sabia que tinha essa ideia de no seu futuro profissional, você ir para a Itália, né, com esse sentido de repente estudar ou fazer um mestrado, você foi, apresentou no Congresso de Direito em Roma, né? Então, você sempre foi um exemplo para mim de entender que tudo tem um processo, tudo tem um tempo. Você se preparou anos, quase 5 anos, né, para chegar até esse ponto de estar lá. Qual que é o recado que você daria para quem chega nessa angústia de querer aprender o idioma em 6 meses? Eu acho que dar tempo ao tempo. Ir devagarzinho, porque é um processo, são pequenos passinhos e quando você vê, você já está com um nível muito bom. Então eu comecei em 2019, eu tinha esse plano assim, bem futuro de um dia ir para Itália. Às vezes até parecia que nunca ia chegar esse dia. E a prof sempre falando, não, vai chegar essa oportunidade e quando chegar, tu vai estar preparado. Então eu fui aos pouquinhos, aula a aula e com o passar do tempo você vai vendo a sua evolução. Então não cheguem com essa preocupação de aprender tudo muito rápido, porque é uma língua muito completa, tem muita coisa para aprender. Então vão devagarzinho. Até porque numa aula, né, num curso muito imediatista, assim, a gente não consegue aprofundar a cultura, né? Que é uma das coisas que você mais gosta das aulas. Com certeza. E a prof, ela vê exatamente o que tu gosta na aula e ela vai adaptar a aula para o que tu gosta. Tu gosta muito de música, a prof está sempre adaptando. Cultura, que eu gosto muito, geografia. Então, aos pouquinhos, você vai aprendendo não só a língua, mas também tudo relacionado à Itália. Então, não fiquem impressionados por aprender logo, porque o momento vai chegar. Muito bom, Isa. Isa, nesses 5 anos de escola, e você está comigo basicamente desde quando eu voltei da Itália, né? A gente evoluiu juntas, né? E você começou fazendo aula presencial e super abraçou quando eu me mudei pro online. Como é que foi essa transição?
você sente falta de alguma coisa da aula presencial ou online? É muito bom para você também. Então, eu comecei em 2019 presencialmente, a prof vinha na minha casa e eu tinha um certo receio em mudar para online, porque já tinha me proposto isso. E eu tinha um certo receio porque eu nunca tinha feito nenhuma aula online. Então, eu sempre optava por manter no presencial. E aí veio a pandemia. E assim, eu falo que não teve nenhum processo de adaptação, porque a prof já dominava tudo da internet. Então, eu não lembro de ter chegado no momento que a prof, olha, vamos parar nossas aulas porque eu vou me organizar para fazer online. Não, ela já tinha tudo. Olha, nossa aula hoje vai ser online. Tá, ok, vai ser online. E aí, eu descobri um outro mundo que foi, assim, perfeito das aulas com a prof. E eu vivi o EAD também na universidade e não era a mesma coisa, porque os professores não tinham domínio da tecnologia. E às vezes a gente fica falando, não, isso não funciona. Não funciona com quem não sabe mexer com isso. Porque quem sabe usufrui das 1000 possibilidades que a internet dá. Então, a prof, às vezes, ela abre jogos online em italiano pra gente fazer. Construção de história em desenho online. E, assim, eu me apaixonei pelas aulas online. Não quero voltar para o presencial. Tanto é que a gente nunca conversou sobre voltar. Porque simplesmente está definido, né? Porque está definido, é muito bom. E eu percebi que as aulas online são muito dinâmicas, porque como tem muita possibilidade de fazer coisas. E essa é a diferença, né? A gente nasceu, o italiano complicado nasceu para ser online. E você viu que ninguém, né, nem eu, nem as professoras da equipe fazem isso por ser um trabalho extra, né? O nosso foco é se desenvolver no ensino online do italiano. Então, você sente essa diferença, né? Até essa comparação que você faz com o EAD da universidade é muito interessante, porque realmente a universidade, claro, não quero tirar a grande força que a universidade fez de manter o ensino online no meio da pandemia para que todo mundo continuasse tendo o seu aperfeiçoamento, mas é um processo, né? Que foi lento. Eu lembro que às vezes você falava, poxa, o professor ficou perdido, não conseguia compartilhar a tela. É difícil, eu sei que é um processo difícil, mas quando você encara alguém que nasceu para ser online, né? Essa transição assim, é tão natural, né? Foi super natural. E eu percebia também que, como eu tinha uma rotina puxada com a faculdade, quando a gente se encontrava para as aulas presenciais, eu estava sempre muito cansada. E quando a gente mudou para o online, como as aulas são muito dinâmicas, porque a internet dá muitas possibilidades, eu percebi que eu nunca fiquei mais tão cansada, eu estava sempre disposta, porque está sempre algum estímulo online, a professora sempre passando alguma música, algum vídeo, então isso sempre me deixava mais animada. Eu também não estava tão cansada, né, Isa? Porque às vezes a gente vem como andando som, cansado, mas a gente marca todas as aulas no dia. E não perde tempo de deslocamento, de nada. Às vezes eu tô numa correria, aí a prof, olha, a aula tá hora. É só ligar o computador, já tá tudo certo, não preciso me arrumar, não preciso fazer nada. Do jeito que eu tô ali, faço a aula, né? Não tem tempo, vai tudo certo, e é maravilhoso. Então, muito bom. Isa, assim, nessas nossas comemorações de 5 anos, eu só tenho que agradecer por toda a confiança que você me deu, né? Do início, e dizer que eu estou muito feliz, né? Que a gente continua, a gente fez, além de ter a relação professor-aluno, a gente começou a ter uma amizade, que eu venho falar com a sua mãe, com a sua avó, e isso me deixa muito feliz, porque o que eu sempre sonhei como professora de italiano é poder dar essas oportunidades e ver as pessoas crescendo, realizando seus sonhos. E esse carinho que vocês me dão, né, de família, é o maior presente que eu poderia receber em retribuição ao meu trabalho. Então, e eu sou muito fã, eu sou fã número, eu sempre falo, professor número 1. Eu indico a prof todo mundo, as pessoas falam, e aí, tu foi aplicado, fala italiano, sim, fala italiano, vai atrás do meu professor, vale a pena, é muito bom. Eu sou muito fã do italiano de Simplica, é maravilhoso. Gente, se matriculem, vale muito a pena. Deixando claro que eu não paguei a Isabela para isso. Não, por favor. Então, muito obrigada. Amamos papo. Eu também. Acabei de ser convidada também. Antes da gente gravar o vídeo aqui, me deu o convite de formatura dela. Com certeza. Olha só, né, eu poderia
mais honrada em ser convidada para a formatura dessa aluna. Você faz parte da minha história, me ajudou a realizar muitos sonhos dentro da faculdade. Então, com certeza, não teria como formar sem a Pro. Gratidão, sim, foi maravilhoso. Esse foi um dos nossos comemorações para 5 anos de Italianos Complicados. E a professora Gatti. Presto!